A entrevista do dia. E a nossa entrevista do dia hoje é com a doutora Renata Andrade. Ela é neurologista do Real Neuro, falando sobre dor neuropática que atinge 10% da população. Doutora, boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo bem? Tudo bem, prazer conversar com a senhora aqui, doutora. A gente poderia começar explicando o que é a dor neuropática, né? É isso? Então, isso. Um tipo de dor, né? A dor neuropática é um nome como o próprio nome sugere, que é uma dor que resulta de problemas neurológicos, que podem acontecer tanto no que a gente chama do sistema nervoso periférico, que são os nervos, as raízes nervosas, como também pode resultar de algumas condições que acometem o cérebro e a medula espinhal, que fica dentro da coluna, né? Com comprometimento das vias sensitivas. Então, é uma dor que ela tem uma origem como se fosse assim uma perturbação na nossa percepção sensitiva. Uhum. E o que é que causa essa dor, doutora? Então, a causa da dor neuropática, ela pode ser bem diversa, né? Então, ela pode resultar, por exemplo, desde um trauma que faça uma lesão direta do nervo, um paciente que teve uma sequela de AVC, numa região que é muito relacionada à sensibilidade, como pode ser uma sequela de uma condição que acho que muitos conhecem, que é o herpes zoster. Ela pode acontecer em pacientes diabéticos, com polineuropatia diabética, pacientes que têm problemas renais, de tireoide, e em outras condições como essas. Doutora, ainda sobre essa questão, há alguma forma de prevenir esse tipo de dor? Então, como eu falei, né, as causas de dor neuropática, elas são bem variáveis, então é difícil falar em prevenção, né? Uhum. Algumas condições que são caracteristicamente associadas a dano neurológico, aí sim a gente pode prevenir controlando bem, como, por exemplo, um controle adequado da glicemia em pacientes que são diabéticos. 50% mais ou menos dos pacientes que têm diabetes vão ter um acometimento dos nervos periféricos, resultando numa polineuropatia, né? Uhum. Pacientes que têm pressão alta, diabetes, que são tabagistas, podem ter uma lesão no cérebro por conta de um AVC. Isso pode estar relacionado à dor. Então, não existe, de uma forma geral, uma forma de prevenir a dor neuropática, mas a gente pode, cuidando dessas condições, sim, evitar que esse processo evolua. Uhum. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos falando sobre neuropatia com a doutora Renata. E quais são os sintomas, doutora? Quais são os sintomas e se com a avançada da idade é mais pretenso comum, né? você ser acometido? É uma dor que geralmente ela é referida como uma dor em queimação ou em pontadas, agulhadas, né? Isso é muito frequente. O paciente que tem dor neuropática, muitas vezes tem alteração de sensibilidade, também refere formigamento. Os sintomas são muito frequentes em pés, em extremidades, então ele às vezes diz que não sente bem quando ele pisa no chão. A dor ela pode ser tanto localizada, né, no caso de um trauma específico, ou, por exemplo, um paciente que teve uma lesão por herpes zoster em algum segmento do corpo, ou ela pode ser mais difusa em alguns processos, ou acometer as extremidades. Uhum. E agora o mais importante, como é que é feito esse diagnóstico? O ideal é procurar, ao sentir esses sintomas, um especialista? Sim, então assim, o diagnóstico ele vai se basear muito na consulta, na anamnese, que a gente chama que é aquela parte da consulta em que o médico conversa com o paciente, às vezes pela própria caracterização da dor. Já existe uma suspeita de que a dor se trate de um comprometimento neurológico. O exame físico desse paciente para um especialista é muito importante, para você tentar entender qual é realmente o processo que acontece com o paciente, onde pode estar o problema, né? E aí, alguns outros exames podem ser realizados, como, por exemplo, exames de sangue, para identificar causas de polineuropatia. Exame de ressonância pode ser feito se você suspeita de uma lesão em sistema nervoso central. Um exame que algumas pessoas talvez conheçam, que é um exame que se chama de exame do choquinho, que é a eletroneuromiografia, ele ajuda a identificar um problema no nervo. Então, é muito importante uma avaliação de um especialista. E muitos pacientes têm esse tipo de dor e não entendem que é um processo neurológico, um processo neuropático que pode ser tratado de uma forma efetiva. Na terceira idade é mais comum isso acontecer? Sim, não respondi. É mais comum em adultos e indivíduos idosos do que em indivíduos jovens, sem dúvida. E como se dá o tratamento, doutora? Então, o tratamento ele vai ser sempre individualizado e direcionado para a causa da dor, né? Então, primeiro a gente tem que tentar entender qual é a causa da dor.
para tratar o que está por trás disso. Isso é o mais importante. Para o tratamento específico da dor, ele pode ser feito tanto com medicações orais, comprimidos, em alguns casos, alguns procedimentos locais, pequenas cirurgias podem ser propostas, alguns medicamentos tópicos também, como pomadas, adesivos, em alguns casos eles podem ser usados. Mas sempre é muito importante uma coisa que a gente fala, que é um acompanhamento multidisciplinar. Sim. Então, tanto às vezes, alguns profissionais médicos de especialidades diferentes são necessários para acompanhar esse paciente, como também uma atenção para todo o processo que acompanha esse quadro de dor, que se torna crônico em alguns momentos. Então, é comum a associação com problemas psiquiátricos, como ansiedade, depressão, distúrbio de sono. E aí, encaminhar esse paciente também para um acompanhamento, muitas vezes psicológico, dar atenção para esses outros aspectos é fundamental. E aí, acupuntura, meditação, acompanhamento psicológico, atividade física, né? Outras estratégias, elas são importantes também no tratamento do paciente, e não só a terapia medicamentosa. Entendi. Quem se interessou por este tema e quiser ter mais informações, qual a rede social, doutora? A rede social é renataandrade.neuro. renataandrade.neuro. A senhora atende no Instagram. A senhora atende no Hospital Português, é isso? Isso, atendo no Hospital Português na Clínica Real Neuro. Faltou mais alguma coisa com relação a esse assunto, doutora? Não, eu acho que é chamar a atenção, assim, eu vejo muitos pacientes que eles, às vezes, têm uma queixa de dor há muito tempo e não sabem que especialista procurar, né? Muitos pacientes andam muito por especialistas que não entendem bem da natureza do processo, então, saber que uma dor nos pés, nas mãos, nas costas e no rosto, no tronco, pode ser resultante também de uma doença neurológica. Doutora Renata, nós queremos agradecer a sua participação com a gente e até o próximo encontro, tá bom? Muito obrigada, uma boa tarde a todos e a todos os ouvintes. Conversamos, portanto, com a doutora Renata Andrade, neurologista do Real Neuro, no Real Português, falando sobre dores neuropáticas. Agora, 2h07.